E, gente, agora nós vamos falar sobre a Wicca, de todas as linhas do neopaganismo que entraram em voga a partir do século XX. A Wicca é a que tem mais adeptos. Ela se baseia em tradições do norte da Europa e da Grã-Bretanha. Mas quem vai falar mais a respeito disso é o Jackson Cabral, conhecido como sacerdote Branconel Farrell. Branconel Farrell, gente quer americanizar tudo, né? Obrigado, bom Seja dia. bem-vindo ao nosso programa, viu, Jackson? Obrigada. Bom dia. Então, muitas pessoas ainda têm muita dúvida do que realmente é a Wicca, que é um culto que traz de volta a crença na natureza, a crença no feminino. Tanto porque não é só quando a gente fala em bruxos, geralmente nós acreditamos que só existem mulheres. Verdade. Existem homens também dentro da bruxaria, como sacerdotes. Nós acreditamos nessa volta do culto ao feminino. Esse, na verdade, é um termo que a gente pode incrementar dentro do que é realmente a Wicca. O que significa a Wicca? A Wicca, na verdade, é um termo que foi trazido na década de 50 por Gerald Gardner, um inglês, que trouxe, ele fez um mix, na verdade, de muitos cultos, tanto os antigos quanto modernos daquela época. Ele trouxe de volta a crença de que realmente existia bruxas e sempre houve, só que como existia as leis que eram contra a bruxaria naquela época, e quando teve a baixa das leis, ele trouxe de volta na publicação do seu primeiro livro, que é A Bruxaria Hoje. Gerald Gardner. A bruxaria de hoje. E a bruxaria hoje, na verdade, né? Essa questão da Wicca, a gente está falando aqui que é uma religião, é religião mesmo? Sim, é uma religião. Hoje ela se concentra em muitas partes do planeta. Ela se concentra hoje na Europa, ela se concentra no Brasil, tem muitos adeptos. Em Manaus temos adeptos, sim, tanto da bruxaria quanto na Wicca. São termos que se unem, mas também são separados. E Jackson, há quanto tempo você é adepto da Wicca? Por que isso te chamou a atenção, né? Eu já pratico a bruxaria e a Wicca em torno de, vai fazer esse ano 16 anos. 16 anos. E é uma pergunta que eu acho que é bem óbvia, a resposta vai ser: sofre ou já sofreu preconceito? Porque normalmente Sim. A gente liga, né, a bruxaria, a questão de demônios, culto ao demônio, tudo. Explica pra gente essa questão desse preconceito que as pessoas têm, se é verdade, se é mito, porque tem muitos mitos que acabam virando verdade porque todo mundo fala, né? Sim, geralmente as pessoas associam ao mal justamente pela Inquisição que houve no século XV, a Idade das Trevas, como a gente costuma dizer, que realmente foi a Idade das Trevas. A idade onde as pessoas elas não tinham plena consciência do que era, e o preconceito, ele hoje em dia ainda existe. Ele está na família das pessoas que praticam essa religião, ele está em todo canto onde as pessoas não conhecem. O preconceito, elas não, de alguma forma, elas não entendem e às vezes também não querem entender. Não é uma obrigação nossa como bruxos, hoje em dia, nós falarmos da religião para as pessoas, porque a bruxaria ela é uma busca pessoal. As pessoas buscam esse caminho porque é um caminho de evolução espiritual também e válido. Então, quando a gente fala assim, a religião Wicca são as bruxas e bruxos da modernidade, a gente está falando certo? Sim, é justamente a bruxaria moderna. A bruxaria que a gente conhece hoje, todos os históricos, eles são baseados tanto na releitura do que era o paganismo antigo. Que o paganismo geralmente as pessoas associam ao mal, mas o paganismo, o termo realmente é de pessoas que eram do campo. Hoje, vamos dizer, em Manaus, nós temos as pessoas do interior. Geralmente são essas pessoas que não tinham oportunidade de vir para a cidade, de vir para um culto, como as pessoas obrigavam elas a ir, e elas tinham que estar presentes, elas cultuavam a natureza, cultuavam as suas divindades em suas casas, faziam seus altares. Foi difícil encontrar um grupo Wicca aqui em Manaus? Foi muito difícil, porque assim, os covens, como nós chamamos os grupos de bruxaria, de Wicca, eles são muito autônomos, não existe ninguém acima deles, cada sacerdote que lidera esses grupos, eles funcionam por si só.
Então, assim, os covens, eles são restritos não porque acontece algo proibido ou acontece algo ruim, mas sim porque é um grupo onde as pessoas se reúnem e estudam. Então, aquelas pessoas que participam do grupo, na verdade, só funciona ali mesmo. Não tem uma mostra, aqui tem um grupo, não existe isso. Porque Coven. Coven, que tem um sacerdote. De convenção. Você é um sacerdote também, sim, né? Então, tem um grupo como esse Coven aqui em Manaus? Isso. O Coven qual participa é o Coven Corvos da Lua Negra, a qual temos matronas e o patrono, que geralmente são deidades, que é a deusa celta Morgan e o deus grego Dionísio. Então vocês seguem essa deusa celta e o deus grego. Isso. E assim, masculino e feminino. Isso. Eu sou sacerdote de Bright, uma deusa celta, tanto quanto o deus Dionísio. Então, cada sacerdote, ele é ensinado a um culto a uma divindade. Aí chega o período, geralmente são 3 graus que as pessoas passam dentro dos covens, que são o primeiro grau, o segundo e o terceiro. Geralmente, ao terceiro grau, essas pessoas chegam ao alto sacerdócio, onde elas vão ser formadora de próximos grupos. E você está em que grau? Eu já estou no terceiro grau, já cheguei ao terceiro grau. Entendi. Olha, ele trouxe alguns aparatos, algumas simbologias, alguns objetos aqui pra gente, na verdade. Daqui a pouquinho você vai explicar cada um deles pra gente, tá, Jackson? Claro. Voltamos já, sai daí não. Já de volta com o Estúdio Sati, hoje é 31 de outubro de 2017, quarta-feira, e nós estamos falando, aliás, terça-feira hoje, né? Terça-feira, olha a louca, querendo, a louca da semana, né? Já querendo que seja quarta. E nós estamos falando agora com o Jackson Cabral, ele que é sacerdote da religião Wicca. A gente já explicou, o Jackson já explicou aqui no bloco anterior, o que é a religião, no que consiste, no que se baseia, a crença deles, né? E aí, Jackson, me veio uma pergunta. Os cristãos têm a Bíblia,
né? E vocês, o que tem uma Bíblia também? Não, nós não seguimos uma escritura que diga o que nós devemos fazer. Nós temos um código de ética que é o faz o que tu queres sem jamais prejudicar nada nem ninguém, e uma regra de ouro que é a lei tríplice, que tudo que nós fazemos para os outros, mediante seja bom ou mal, volta para a gente. Essa é a nossa regra. E geralmente as pessoas associam sobre a questão do livro, geralmente temos um livro, mas ele não é um livro que dite o que nós temos que fazer. Na verdade é o nosso diário. Entendi, é o livro negro, livro, né? das sombras. Não, mas tem um outro que as pessoas falam, é o livro negro, a Bíblia negra, não tem nada a ver com o livro das sombras, né? Não tem nada a ver. Entendi. E esse livro aqui que você trouxe pra gente, eu achei a capa dele diferente. Esse é o nosso livro das sombras. Cada bruxo... Não pode. Ah, tá. Ainda bem que eu perguntei antes, né? Não pode. Na verdade, é assim, ele é um livro onde nós contém nossos feitiços, nossos ensinamentos, o que geralmente nós aprendemos durante toda a vida. Geralmente não vão ter só um, mas vários livros das sombras. É onde nós colocamos todo o nosso conhecimento que a gente aprende durante todo o percurso mágico da nossa vida. Essa capa aqui não parece do filme que a gente tinha citado, né? O filme Abracadabra. O artesão, ele mora no Rio de Janeiro. Caraca. Aí ele faz sobre encomenda. Ele fez justamente baseado na cultura celta esse livro das sombras. E quando vocês se reúnem, é chamado de ritual? Isso, assim, na verdade o ritual ele é uma prática inerente, na verdade, para todas as religiões. O ritual está envolvido justamente nas práticas dos sabás, né, que são as 8 celebrações da roda do ano que acontece na festividade tanto da Wicca quanto da bruxaria. E o ritual, na verdade, é como qualquer coisa que nós fazemos todos os dias. Escovar um dente é um ritual, todos nós fazemos. E também adorar os deuses, mesmo que seja de uma forma de uma oração, acender uma vela ou se reunir durante essas celebrações é um ato ritualístico. Entendi. Mas como é que funciona? Vocês podem falar como funciona? Sim, claro. Geralmente acontecem as 8 celebrações da roda do ano, que são as nossas festividades. Hoje na verdade é o nosso ano novo. Ano novo que nós hoje é o ano novo. Isso, que nós temos a crença tanto na cultura celta que veio essa festividade para o mundo onde todos conhecem como Halloween, mas o nome que nós conhecemos é como Samhain, que é um termo galês que na verdade é sem sol. É o período justamente no hemisfério norte, onde está chegando o fim do outono e próximo ao inverno. E nós nos reunimos, acendemos fogueira, dançamos ao redor da fogueira, realmente para celebrar a vida, porque o fogo, ele é o símbolo da vida. Nós montamos nossos altares, fazemos nossas orações e no final temos o bolos e vinhos, que é uma cerimônia que é o término do ritual, onde nós abençoamos alimentos e compartilhamos com os presentes. Entendi. E aí, por falar em ritual, a gente vê muito em filmes, ou até mesmo na literatura, sendo abordado a questão da Wicca, né? E a gente tem a nossa dica de filme para esse bloco, é o do Harry Potter, né? Que é um bruxinho, é um filme que milhares de pessoas, milhões de pessoas se tornaram fãs desse filme, e a gente está vendo um trechinho aí do filme Harry Potter. Saga, né? São mais de 8 filmes. Tem 8 filmes no Harry Potter. 7 livros. E aí, Jackson, até onde a ficção de algum filme é verdade ou se compara de forma real com a religião Wicca? Tem algum filme que vocês podem dizer, não, essa... As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon é um filme que remete, na verdade, ao paganismo antigo quanto moderno. É um filme que foi baseado em crenças realmente pagãs daquela época, e é um culto onde a mulher está realmente aquela sacerdotisa, onde aconselha os reis, que as bruxas, elas sempre foram isso. Por isso que as pessoas procuram muitas pessoas que leem cartas,
procuram, na verdade, antigamente as mulheres procuravam as parteiras para terem os filhos, na verdade procuravam aquelas mulheres que faziam as poções para fazer a cura de um certo mal, de uma certa doença. Então, assim, esse filme ele demonstra uma realidade muito que a gente tem hoje, que não é um filme que tem fantasias, que é um filme que, na verdade, ele é natural. Ele não tem a fantasia do que tem hoje. Qual é o nome? As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon. E aí, esses objetos que você trouxe aqui pra gente remetem ao quê? Tá. Aqui, na verdade, é o nosso pentáculo. É uma estrela de 5 pontas, o penta, né? Ele pode ser fabricado tanto em metais quanto em madeira. Na verdade, ele é um local onde nós consagramos alimentos e também todos os instrumentos. Ele é um simbolismo da terra, ele é um dos símbolos da terra, onde nós consagramos. Aí aqui nós temos o cálice. O cálice para nós, assim como o próprio caldeirão, ele simboliza, é um elemento feminino. Nós representa onde nós colocamos as bebidas que nós vamos ingerir, o vinho, o suco e assim por diante. E é um simbolismo feminino, onde representa o útero da grande mãe. Nós temos o caldeirão. O caldeirão, ele na verdade, ele é aquela panela onde as pessoas faziam as suas alimentações, e para nós tem o mesmo significado, é um gerador de vida, é um simbolismo também feminino. Cada instrumento dentro da bruxaria tem um significado, ou feminino ou masculino. E o caldeirão, na verdade, ele é onde é feito as poções, onde é feito as comidas mágicas, ou onde é feito também as fogueiras, onde nós introduzimos lenha. A vara mágica, acredito, como todos conhecem como varinha, que muitos filmes do Walt Disney colocou aí sendo uma varinha mágica, onde o feiticeiro levava e transformava as coisas. Ele, na verdade, ele é um direcionador de energia. Nós damos poder a ela em rituais e é um direcionador, tanto para invocar os deuses quanto os elementos, que são os 4 elementos. Entendi. Jackson, queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente, por você ter trazido e ter tirado essas dúvidas aqui sobre a religião Wicca. E muito obrigada, mande um abraço. Eu que agradeço. Nossos, viu? Quantas pessoas mais ou menos fazem parte do... Bom, geralmente a gente não tem uma estimativa de quantidades, mas dentro do meu grupo tem em torno de 13 a 15 membros. E cada coven em si, como ele é autônomo, existem outros covens em Manaus. E funcionam, cada sacerdotisa ou sacerdote lideram seus grupos e funciona da seguinte forma que cada grupo é autônomo. Entendi. Jackson, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e no bloco seguinte tem dica de filme para você e tem dicas de looks também para você arrasar hoje em qualquer festinha que você for de Halloween.